Olá, somos a primeira Igreja Batista em Rio das Flores, essa é a nossa escola bíblica. Hoje nós temos um assunto novo a abordar na nossa escola bíblica, nós vamos falar a partir de agora sobre a vida e os ensinos de Jesus. Só que a nossa igreja, para chegar a esse momento de começar a pensar na vida e nos ensinos de Jesus, nós debruçamos durante praticamente 2 anos já nessa jornada, em cima de todos os livros do Antigo Testamento. Nós pegamos lá em Gênesis, viemos tratando todos os livros do Antigo Testamento até chegar no período intertestamentário. Nós entramos no período intertestamentário, estudamos o que aconteceu no período intertestamentário, onde nós vimos o declínio do Império Grego, a ascensão do Império Romano, nós vimos a situação dos Ptolomeus, dos Seleucitas, nós vimos o surgimento dos Herodianos, dos Razidins, dos Zelotes. Enfim, nós vimos todo esse trabalho, a família dos Macabeus, para poder entender o que estava acontecendo lá na Judéia, no período que Jesus vai nascer. Então, tivemos todo esse trabalho, todo esse cuidado, para só agora começar a pensar em entender o ministério e o ensino de Jesus. Nós já fizemos também uma boa visão, uma boa panorama sobre os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e já nos debruçamos também no evangelho de João, de uma forma panorâmica, para poder pegar um contexto, entender o que estava acontecendo. Agora, então, a gente começa a pensar exatamente nos ensinos e no ministério de Jesus. Essa é a nossa aula de hoje, vamos começar nessa introdução. E para a gente entender o ministério e o ensino de Jesus, alguns conceitos têm que estar muito fortes para nós, porque senão, na hora que começar a estudar a vida de Jesus, se nós não tivermos esses conceitos, vai ficar um vácuo, vai ficar um gap e o entendimento não vai ser completo. Então, na aula de hoje, vamos pensar apenas em 3 conceitos. Nós vamos pensar apenas em 3 conceitos que serão a messianidade de Jesus, o entendimento da messianidade de Jesus, o entendimento do reino de Jesus, e a situação das parábolas, o ensino por parábolas. Somente esses 3 que a gente vai pensar na aula de hoje. E o primeiro, então, conceito que eu preciso tratar com vocês é sobre a messianidade de Jesus. Quando que Jesus tem consciência da messianidade dele? Interessante que a Bíblia não revela muita coisa desse período, não. Nós vemos o nascimento de Jesus de forma sobrenatural, onde Deus se transformou em carne no ventre de uma mulher e nasceu de uma mulher, como qualquer um de nós, para mostrar que naquele momento estava nascendo ali um Deus homem, um Deus que era 100% Deus, mas também é 100% homem. Então a Bíblia mostra para a gente, mas depois o que tem para a gente até o começo do ministério de Jesus é muito pouco, mas bastante importante o que tem na Bíblia. Por exemplo, Lucas conta para nós que a família de Jesus, por ser uma família judia, ela tinha por hábito, uma vez por ano, ir até o templo, celebrar no templo, fazer suas ofertas, oferendas até o templo, como qualquer família judia daquela época, né? E entende-se então que eles iriam periodicamente até Jerusalém, saíam lá da Galileia, lá de Nazaré, e vinham até o templo para celebrar, principalmente na época da Páscoa, era muito comum. Conta-se que, numa dessas indas e vindas, Jesus já estava com 12 anos de idade, eles fizeram todo o trabalho sacrificial que eles tinham que fazer e já estão voltando para Nazaré, voltando lá para Galileia. Aí, um dia de viagem depois, já passado um dia de viagem, a família sente falta do menino. Cadê o menino? Aí eles ficam preocupados, e como todo pai zeloso e preocupado, eles voltam até Jerusalém, procuram Jesus e vão encontrar Jesus no templo, com 12 anos. Certamente tratando de teologia com os principais sacerdotes, principalmente com os escribas que dominavam muito o Antigo Testamento, a Torá, eles tinham muito conhecimento. Então, naquele momento, eles encontram Jesus com eles. E aí Lucas fala para a gente que, como qualquer pai e mãe, foi chamar a atenção do filho. Por que você fez isso? Nós estamos preocupados. Aí Lucas vai relatar para a gente, lá no capítulo 2, no versículo 49, que Jesus responde para Maria, por que vocês estão procurando? Vocês não sabem que cumpre a mim estar na casa do meu pai? Fazer a vontade do meu pai, estar na casa de meu pai? Então, certamente, aquele menino de 12 anos já tinha total conhecimento da messianidade dele. Isso é ponto pacífico. Mas o interessante é que Jesus nunca pega para ele o título de Messias. Dificilmente ele se diz assim, eu sou Messias. Ele procura outra fórmula de se apresentar, que não sendo Messias, escancaradamente.
Por quê? Porque certamente o povo hebreu daquela época tinha em mente que o Messias viria. Os profetas já tinham avisado que viria o Messias, que o Messias chegaria e na ideia deles, na concepção deles, viria o Messias na estatura de Davi, de Salomão, um rei político influente que vai tirar de dentro do povo hebreu todas as práticas gregas, que vai tirar todo o que tem de grego e vai deixar de lado, e que vai também ficar fora da égide dos romanos, vai tirar os romanos dali, vai restaurar a nação como nação absoluta, unida, como foi no tempo de Josué, no tempo de Saul, no tempo de Davi, no tempo de Salomão. Então eles achavam que esse Messias que viria para recuperar essa glória perdida do povo de Israel. E vem Jesus, humilde, lá da Galileia, filho de carpinteiro, e de repente se dizendo Messias. Então Jesus no começo ele não pega para ele esse título de Messias para não trazer esse tipo de problema. Entretanto, ele puxa para ele um título muito mais importante, ele se trata como filho do homem. Todas as vezes que Jesus vai se referir a ele mesmo, se refere como filho do homem. E essa ideia de filho do homem vem de Daniel. Daniel conta lá no capítulo 7 que ele estava assim de noite, nas visões dele de noite, então ele via, vindo do céu das nuvens, como filho do homem. Então essa expressão filho do homem vem lá de Daniel. E Jesus puxa essa expressão, filho do homem, que Daniel vê descendo das nuvens nas suas visões à noite, e pega esse título para ele. Então, quando Jesus tem que se referir a ele mesmo, ele se refere como filho do homem, filho do homem. E nessa ideia do filho do homem, Jesus apresenta 3 aspectos do filho do homem. É Jesus que vai apresentar para a gente esse aspecto. O primeiro aspecto que apresenta é o filho do homem 100% terreno, 100% homem, 100% homem. Em Mateus 8:20, nós vamos ler o seguinte: mas Jesus lhe respondeu, está escrito lá assim, as raposas têm seus covis, as aves do céu, ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Então ele mostra que ele é bem humano mesmo, se comparando aqui a uma pessoa que não tem onde reclinar sua cabeça, não tem nada. Então ele se mostra como um homem 100% homem. Também ele mostra para a gente a ideia do filho do homem sofredor. Aí é uma dúvida, né? Filho do homem, filho de Deus, sofredor, talvez não encaixasse muito na cabeça daquelas pessoas, porque na ideia dele, o filho de Deus tinha que ser o mais bem abençoado do mundo, porque é o filho de Deus, e ele apresenta a ideia de um filho de Deus sofredor. Como é que ele apresenta isso para a gente? Marcos, capítulo 8, 31, está escrito assim: então começou-lhes a ensinar Jesus, dizendo que era necessário que o filho do homem, sofresse, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitasse. Ele mostrou para quem estava com ele que ele era o filho do homem, mas um filho do homem que veio para sofrer, que veio para morrer. E não é só isso, para vencer a morte, para ressuscitar. Então ele se apresenta como filho do homem sofredor. E tem também um terceiro aspecto, quando ele mostra para a gente que ele é o filho do homem apocalíptico, aquele que há de vir. Ele enfatiza que a glória dele vai se manifestar na sua volta, na parousia, quando ele voltar. E Marcos 8:38 você vai encontrar escrito assim, Jesus falando: qualquer que dessa geração adulta e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o filho do homem se envergonhará dele quando vier na glória com seu Pai e com os seus anjos. Filho do homem, apocalíptico, aquele que vai voltar na sua glória com o Pai e com os seus anjos. Está aqui as 3 formas do filho do homem: o terreno, humano, o sofredor, que vai sofrer por nós, mas que vai ressuscitar, e o apocalíptico, que é esse que nós esperamos hoje, a volta desse filho do homem apocalíptico, para vir com toda a sua glória e toda a sua pompa. O interessante é que você vai encontrar na Bíblia certas colocações como filho de Deus, e você vai olhar com bastante calma quando você for olhar a sua Bíblia, você vai ver que os evangelhos, principalmente os evangelhos sinóticos, tem ali alguma coisa entre filho de Deus que vai ficar bem plausível quando a gente começar a estudar. Uma delas, por exemplo, Jesus se chama de filho do homem. Mas como é que Jesus aparece como filho de Deus
nos evangelhos. Quando você for ler, você vai ler comigo no futuro, se Deus quiser, você vai ver que quem nomeia Jesus de Filho de Deus não é ele mesmo, mas os outros. Quer ver? O primeiro a chamar Jesus, o primeiro não, vou botar aqui, eu estou destacando alguns, a chamar Jesus de Filho de Deus, não Filho do homem, Filho de Deus, foi Simão Pedro. Todo mundo conhece a situação que Simão Pedro está com Jesus, e está em Mateus 16, que Simão Pedro fala assim, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então, o primeiro a chamar Jesus de Deus, Filho de Deus, foi Pedro, na confissão de Pedro. Você vai ver isso aqui. Tem mais? Tem mais sim. Se você pegar João 1,49, você vai ver Natanael. Natanael, não é nem João, não é nem Pedro, não é nem Jesus, é Natanael que vai falar assim, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Tanto Pedro quanto Natanael está chamando Jesus de Filho de Deus, porque eles estão vendo o que Jesus está fazendo e eles vão entender que somente um Filho de Deus é capaz de fazer aquilo que Jesus está fazendo. Então eles não têm medo de falar, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, tu és o Filho de Deus, o Rei de Israel. Eles não têm medo de falar porque eles estão vendo Jesus atuando e estão entendendo que somente o Filho de Deus era capaz de fazer aquilo. Mas Jesus não se trata como Filho de Deus, ele fala Filho do homem. O tempo todo ele está de Filho do homem. Mas a expressão mais ousada, mais ousada de Jesus, que surpreendeu muita gente, deixou muita gente com os ouvidos doendo, foi quando ele se trata de eu sou. Eu vou ler algumas passagens com vocês, onde várias vezes Jesus se declara o eu sou. Nós sabemos que quando Moisés estava lá no Monte Sinai, recebendo de Deus as orientações para tirar o povo do Egito, aí Moisés perguntar para Deus assim, mas eles vão perguntar quem foi que me mandou, quem me orientou, o que eu vou dizer? Aí Êxodos 3,14, está assim, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse assim, e assim dirás aos filhos de Israel, não é nem para os egípcios não, vai dizer para os filhos de Israel, que eu sou, me enviou a vós. Então, essa expressão eu sou, era como se fosse o nome de Deus, o Yahvé. E o povo hebreu, o povo judeu daquela época de Jesus, eles não citavam isso, não falavam isso com medo de quebrar um dos mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então, eles não queriam quebrar esse mandamento, então nem citavam esse nome, o eu sou, que Deus se apresentou para eles, com medo de estar levando o nome do Senhor Deus em vão e quebrando os mandamentos. Aí chega Jesus e manda abrir, salta abertamente. Em João 8,12, está assim, de novo, lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, lá em João 18, João está escrevendo que Jesus falou, eu sou. Aquilo que você não consegue falar, não consegue ouvir, teme de falar, Jesus está falando, eu sou. O mesmo eu sou que falou com Moisés, lá no Monte Sinai, está falando com vocês agora, eu sou. Em João 10,7, Jesus, pois, lhe afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a porta das ovelhas. Em João 10,11 vai falar, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, eu sou. Tem mais, tem João 11,25, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O eu sou, que falou com Moisés, está falando com vocês aqui agora. Em João 14,6, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O eu sou, está aqui falando com vocês. Em João 15,1, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Então Jesus não tem medo de falar o eu sou, ele solta abertamente o eu sou. E se você pegar na tua Bíblia esses 3 versículos que eu vou ler agora, você vai ver que o eu sou está até em letras maiúsculas. João 8,24, por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Se você não acreditar que eu sou, o mesmo eu sou que falou com Moisés, sou eu, o Pai somos um, é Deus falando. Se vocês não crerem em mim, vocês vão morrer nos seus pecados. João 8,28, disse depois Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, agora ele liga Filho do Homem, filho ao eu sou, então sabereis que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas falo como meu Pai me ensinou. Então ele agora junta o Filho do Homem com o eu sou. E o último,
João 13,19, desde já vos digo, antes que aconteça, estou dizendo para vocês antes que aconteça o quê? De eu ser preso, de eu ser crucificado, de eu ser enterrado, de eu ressuscitar, antes que tudo aconteça, estou dizendo para vocês, porque quando isso acontecer, creiais que eu sou, bonito. Essa aqui é a visão de Jesus com relação a ele mesmo, a messianidade dele. Esse é um dos conceitos que temos que ter bastante alicerçado para dar base para a gente continuar caminhando isso aqui. O segundo conceito que eu quero destacar com vocês é o conceito de reino de Deus, nos ensinos de Jesus, é óbvio. Tanto a pregação de João Batista quanto a pregação de Jesus avisavam que está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. O quarto evangelho, que é o evangelho de João, não trata muito do reino de Deus, não. Porém, os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, mostram bastante para a gente essa realidade. Você, quando começar a ler a Bíblia, você vai encontrar reino de Deus e reino dos céus. Tem diferença? Não, não tem diferença. A diferença está no autor. Para quem que o autor está escrevendo? Então, Mateus, por exemplo, que está escrevendo para o judeu, ele não vai usar o nome de Deus. O judeu não usa o nome de Deus em vão. Então, ele escreve chamando reino dos céus. Mas Marcos e Lucas, que está escrevendo para gregos, para gentios, eles não vão se preocupar com isso, não. Eles vão colocar mesmo reino de Deus. Isso, então, nós temos uma ideia bem forte de reino de Deus que Jesus vai apresentar para a gente, e a gente tem que ter essa base para entender um pouco do ministério dele. João 6,14 está assim escrito: vendo, pois, os homens, o sinal que Jesus fizera, os homens, discípulos, apóstolos, vendo os sinais, vendo o que Jesus estava fazendo, os milagres que ele estava fazendo, disseram: esse Galileu, esse realmente, verdadeiramente é profeta, que deveria vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus, sabendo que eles estavam a ponto de vir com o intuito de pegá-lo para proclamá-lo rei, ele se retira. Jesus se retira novamente sozinho e vai para o monte. Então, se você for ver João 6,14, quando os homens entenderam que aquele Jesus, aquele homem que estava ali, ele é o rei, Jesus não quer essa fama para ele. Ele se recua, se retira e vai sozinho para o monte. Por quê? Olha só. Porque a ideia de reino de Deus, ela passa por dois pontos bastante fortes, bastante distintos. Nós vimos que na proclamação tanto de Jesus quanto de João Batista, o reino de Deus está chegando. O reino de Deus está chegando. E não chegou ainda. Vai chegar na sua totalidade quando Jesus voltar. Nós hoje vivemos numa situação de reino presente, onde no reino presente que jaz no maligno, você tem dúvida disso? Esse mundo jaz no maligno? Mas também temos a chegada do reino de Deus. Então nós temos o reino de Deus que já chegou, que está instaurado, estabelecido no coração daqueles que acreditam, que aceitam a Jesus, que professam Jesus como Messias, Salvador, está ali. E essas pessoas que assim o fazem já começam a sentir o sabor de ser um cidadão do reino dos céus, já começam a sentir a alegria de ser um cidadão do reino dos céus. Mas, ao mesmo tempo, ainda estamos vivendo a época de Satã. Os dois estão paralelos, o reino de Deus e o reino de Satã. Quando Jesus voltar em sua glória, com seu poder, com seus anjos, que Satã vai ser condenado, sentenciado e vai ser mandado embora, vão ficar agora somente os remidos no reinado único de Jesus Cristo. Aí se estabelece o reino de Deus. Quer uma prova disso? Jesus estava na cruz. O ladrão fala para ele assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o que Jesus responde para ele? Ainda hoje estarás comigo no paraíso, porque o reino só vai se completar quando Jesus voltar. Então, na ideia de reino de Deus, nós temos o reino presente, que é onde nós estamos aqui. Apesar de estar no reino de Satã, o reino de Deus já está instaurado, estabelecido nos nossos corações, que amamos, servimos e tememos ao nosso Deus, e vai se completar quando Jesus voltar e o diabo e seus anjos forem mandados para o lago de fogo e enxofre, e assim vai. Dois textos eu gostaria de ler com vocês. Primeiro, Mateus 4,17. Daí por diante, não vamos encontrar assim, daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então Jesus fala que está próximo o reino dos céus.
Tá? Guarda isso com você. Porque em Mateus 12, 28, Jesus está sendo condenado e estavam acusando que ele estava expulsando demônios pelo poder de demônios. Jesus era o principal dos demônios, que estava expulsando os demônios pelo poder de demônio. Aí Jesus fala assim: se porém eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Aí Jesus começa a falar: não, se o reino de Deus chegou, é porque agora o reino de Deus está com vocês, está sobre nós. E se você olhar na tua Bíblia, você vai ler todo o Antigo Testamento e você quase não vai ver exorcismos, quase não vai ver manifestações demoníacas. Mas quando você entra no livro do Novo Testamento, quando entra o reino de Deus, quando chega o reino de Deus em Jesus, os demônios se manifestam. E a toda hora Jesus está expulsando demônios, para mostrar: agora o reino de Deus chegou. O valente chegou e amarrou. Deus chegou e amarrou o valente. Agora eu estou aqui no reino de Deus, mesmo no reino de Satã, o reino de Deus está orado aqui, que vai se completar na volta de Jesus. Mateus 11, 12 tem mais uma curiosidade para a gente ver aqui. Desde o dia de João Batista até agora, quem está falando é Jesus Cristo. O reino dos céus é tomado por esforço. Vou repetir. É Jesus que está falando, está registrado em Mateus 11, 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino de Deus, o reino dos céus, é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Então, no esforço para você adquirir o reino de Deus, tem um alerta aqui muito bonito, que Jesus colocou aqui. Se você for procurar uma palavra que substitua esse esforço para você adquirir o reino de Deus, por uma palavra chamada santificação, você vai ver que somente quem se santifica vê Deus. Sede santo, porque eu sou santo. E você acha que santificação é fácil? Você acha que buscar santificação é moleza? Não é não. É dureza sim, é fardo. Você tem que pegar, se dedicar, se esmerar, dar sua face quando for esbofeteado, andar a segunda légua, dar a capa e a túnica. Você tem que saber amar o que vos persegue, abençoar o que vos maldizem. Você tem que estar buscando a comunhão, você está buscando o evangelismo, a pregação, o estudo, a série da palavra. Esforço, santificação. Aí está aqui, desde o dia de João Batista até agora o reino dos céus é tomado por esforço. Tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Então busque a santificação, sem ela ninguém vai ver Deus. Muito bem, o reino futuro é fácil de entender, que Jesus volta no momento certo, na consumação dos tempos, do século, como queira. Jesus volta e assume o seu reino futuro com sua majestade, com sua glória, e nós passaremos então a eternidade com ele, de acordo com o que nós entendemos da palavra de Deus. Esse é o reino futuro, reino presente, reino futuro. Ainda no reino futuro tem dois textos que eu gostaria de alertar também com vocês aqui, já que a escola bíblica, vamos mexer na Bíblia. Marcos 14, 25 está escrito assim: em verdade vos digo que jamais bebereis do fruto da videira até o dia que hei de beber novo no reino de Deus. Quem falou isso? Jesus. Quando? Minutos antes de ser entregue lá aos soldados do templo. Acabou de estar celebrando a ceia. Estava tomando a ceia. No finalzinho da ceia, Jesus fala isso: eu não vou beber mais desse vinho com vocês, mas vou beber sim, novo, no reino de Deus. Quando o reino de Deus voltar, Jesus voltar, nós vamos celebrar esse momento muito bonito com o nosso Senhor. Lucas 13, 28 diz o seguinte, um alerta: ali haverá choro e ranger de dentes. Ali é onde? Na hora da separação, na hora que vocês verem a separação das ovelhas para a direita, dos cabritos para a esquerda, as ovelhas ouvirem o vídeo bendito de meu Pai, receber por herança, que me está preparado desde a fundação do céu, e os cabritos apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. Nesse momento haverá choro e ranger de dentes. Por quê? Ele continua: porque quando virdes Abraão, Isaque, Jacó, todos os profetas, mas vós lançados fora. Aí ele fala bem claro que você, cuidado, que você pode ficar de fora se você não aceitar a maravilha da salvação que ele está te oferecendo. Um alerta bonito isso aqui. O último conceito que eu quero tratar com vocês é sobre as parábolas. Jesus usou muita parábola, ele fazia os ensinos dele através de parábolas. Jesus transmitiu grandes partes dos seus ensinos sobre o reino de Deus em forma de parábolas. E as parábolas são figuras de linguagem, mais ou menos extensa, geralmente no formato de uma história, não história, da vida diária.
que serve de exemplo para transmitir ensinamentos para as pessoas. Então ele usou muito de parábola e ele tinha dois modos, ele tinha dois motivos para usar a parábola. Primeiro, que ele ia obscurecer as verdades do reino para aquelas pessoas que se recusavam a ouvir. Aquelas pessoas que, e até hoje temos muitas disso, as pessoas se recusam a ouvir, as pessoas não querem ouvir das verdades do reino de Deus. Faz o seguinte: abre as portas da sua igreja e convida para um congresso, para um simpósio, uma conferência, o que for. Agora, vai no local, abre o local e chama o pessoal para uma balada, uma discoteca, um show, alguma coisa. E depois você me diz qual que vai encher mais. Certamente o homem não está muito preocupado, não quer muito ouvir das coisas de Deus, não. Eles querem as coisas da carne, eles não estão no espírito para buscar as coisas de Deus, eles querem as coisas da carne, querem a alegria da carne, a euforia da carne, a satisfação da carne. Era assim no tempo de Jesus e é assim no nosso tempo hoje. Chega num clássico, um grande clássico de futebol, lota um estádio. Faz a programação na tua igreja. Se você conseguir juntar um grupo de pessoas como aquelas que foram ver o jogo de futebol, eu dou meu braço a torcer. Mas olha só, essa é uma grande verdade. Usar as parábolas para obscurecer aqueles que não querem ouvir. Não querem ouvir, mas ao mesmo tempo usava para que os discípulos, esses não, esses entendiam, absorviam, certamente entendiam a fundo o que Jesus queria dizer. Tem um detalhe aqui que eu preciso chamar a atenção de vocês, meus irmãos, que vocês precisam atentar para isso aqui. Toda parábola tem um escritor e tem um público-alvo. Toda parábola tem um escritor e o público-alvo. E tem a intenção do escritor para ensinar alguma coisa para o público-alvo. O problema está quando exegetas, quando homens que tentam entender a Bíblia, ou tentam se justificar ou se explicar através da Bíblia, usam as parábolas do Senhor Jesus para ensinar uma verdade que não era a verdade que Jesus queria dizer. Então eles pegam as parábolas e usam para fazer a sua própria interpretação e dizer aquilo que eles queriam dizer. Mas eu não estou interessado no que eles querem dizer, eu tenho que estar interessado no que Jesus queria dizer. Eu tenho que entender que Jesus tinha algo importante para dizer, eu estou interessado no que Jesus queria dizer. Aí você que é crente antigo, você vai estar na igreja há muitos anos e você vai ler a mesma passagem da Bíblia algumas centenas de vezes, aí um dia chega um pastor, usa aquela mesma mensagem, aquele mesmo texto que você já conhece e vai tirar dali uma coisa nova. E sabe, meu irmão, por que você não descobriu essa coisa nova? É porque não estava lá. Ela foi colocada. As pessoas colocam nas palavras de Jesus o que interessa para eles. E esquece que a parábola tem que ver quem foi que escreveu, para quem escreveu, por que escreveu e o que ele queria ensinar para aquele povo. Depois que você consegue extrair isso aqui, aí você pega esse conceito e traz para a sua vida e vê o que pode na sua vida fazer efeito. Então, nas parábolas de Jesus, nós corremos um risco muito grande de encontrar homens que deturpam o real sentido da parábola e vão trazendo décadas afora uma montoeira de ensinamentos não condizentes com aquilo que Jesus queria ensinar. Esses três conceitos, meus irmãos, eu quero que vocês guardem com bastante carinho, porque nós vamos precisar dele doravante para as próximas aulas, para os próximos debates. Quando eu for começar a mostrar algumas parábolas de Jesus para vocês, vou começar a debruçar sobre elas, que eu mostrar para vocês verdadeiramente o que Jesus queria dizer naquele momento, naquele contexto para aquelas pessoas, e de repente vai entrar em choque com alguma coisa que você já ouviu, com alguma coisa que você acredita, e nós temos que ser humildes para entender que a parábola é de Jesus, e é ele que está escrevendo, e tem um motivo para ele escrever aquela parábola para aquelas pessoas. E dali nós vamos tirar realmente o que nós precisamos para o nosso crescimento espiritual. Essa é a nossa primeira parte, nossa introdução dessa matéria, a vida e os ensinos de Jesus. Somente 3 conceitos por hoje, tá bom? Fiquem todos com Deus e até uma próxima.